Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Maria, que não foi tocada pelo pecado original, de repente agora é assunta ao céu. Chegou o pessoal ali. Está bem quietinho agora, não sei nem se vale a pena mexer com ele, né? Então, Maria foi poupada do pecado original. Ela gerou a natureza humana de Jesus, é mãe de Deus. Logo, como a pessoa de Cristo é divina, ela se torna mãe de Deus. Mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, ela é toda graça, que é haritomene, cheia de graça. Se ela é toda graça, é normal, é esperado que ela seja toda glória no céu, né? Se ela é toda graça na terra, ela tem que ser toda glória no céu. É conveniente que Maria esteja no céu com seu filho. Adão e Eva nunca se separaram. O novo Adão não deve separar-se da nova Eva. Todos aqueles grandes teólogos dizem, por exemplo, Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Ora, se Deus poupou para nem perder a virgindade, imagina corromper o seu corpo. Seria inconveniente a corrupção do seu corpo, o corpo corrompido, se ela foi até virgem antes, durante e após o parto. Maria é aquela que venceu a morte junto com Jesus. Por isso que no Apocalipse, Maria está aqui, com a lua debaixo dos pés e cheia do sol, né? Ou seja, ela venceu a morte, ela venceu o pecado, ela venceu tudo que é consequência do pecado. Logo, Maria também
vence a corrupção da morte. Maria é a nova Arca da Aliança. A Arca da Aliança do Antigo Testamento tem-se uma... A voz está muito metálica, Cristiano. Está muito metálica a voz. Será que é um... Deu? Cortou o cabo? Certo. Então, Maria, que é a pura graça, que é a Arca da Aliança Nova, também não deve morrer, não deve corromper o corpo. Se pensa que Maria morreu, não porque ela é pecadora, mas porque ela foi corredentora. A morte era oferecida para salvar. Então Maria ofereceu sua vida para salvar a humanidade. Bem, nós somos atacados o tempo inteiro pelos protestantes, que Maria é uma qualquer. Então a gente vê claramente na Bíblia, que ela é o próprio anjo, cheia de graça, pura graça, né? Maria, pura graça. Santa Isabel, ao receber sua prima, olha as palavras que estão na Bíblia aqui. Maria partiu região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Onde está Maria? Está o Espírito Santo. Ela é esposa do Espírito. Por isso que quem reza o terço, quem reza o rosário, sempre tem um mergulho no Espírito Santo e muda de vida. Tem uma que trabalha comigo, diarista, ela nunca foi católica na vida. E agora ela está apaixonada pelo catolicismo. E ela vai na missa, e ela sempre teve dificuldade de rezar o terço. Aí outro dia ela deu um testemunho. Ela estava na capela lá da matriz e começou a rezar o terço. Quando ela começou a rezar o terço, vinha na cabeça dela uma pessoa que ela não perdoou, que ela estava ferida, e não via há anos, mais quase 10 anos. Parava de rezar o terço, não vinha nada. Voltava a rezar o terço, vinha de novo a pessoa na cabeça. Aí ela saiu da capela e foi no supermercado, Lusitano, de frente. Adivinha quem estava lá? A pessoa que ela não via há quase 10 anos. Ela olhou e disse, meu Deus, é isso que Nossa Senhora queria. Ela chegou lá nela e disse, me perdoa. Eu quero pedir perdão. A pessoa chorou igual criança, a outra. Abraçou e disse, eu sempre queria esse momento. No mesmo momento que ela saiu da capela, né? A mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu rezava o terço, vinha na minha cabeça quando eu reclamava da comida da minha mãe. Não é que a comida dela é ruim, mas é porque eu era aqueles meninos mimados. Se fizesse quiabo separado, eu já burrava. Nem precisava pôr junto. Eu era filho de papaizinho enjoado mesmo, né? Por isso que Deus fez assim, ó, passou a rasteira e caiu de cara no chão. Depois vinha alguns relacionamentos assim que eu tive, meio humilhando, né? E aí vinha assim, eu parava de rezar o terço, parava de vir. Voltava a rezar o terço, vinha tudo na cabeça de novo. Primeiro Deus mostrou que eu não prestava, né? Uma das coisas que eu lembro que me doeu é que uma das meninas que eu tratava meio assim, meio que Deus falou assim, ela era batizada, você humilhou a mim nela, né? Eu estava nela. Bem, depois eu rezava o terço e eu começava a ver o tanto que eu sou limitado. Na época, foi em 2002, não sei se vai, esqueci o nome dele, foi lá, perdeu o polegar lá em Firminópolis. Lembra disso? Ele foi fazer o laço e perdeu o polegar da mão direita. Esqueci o nome dele, da família. Aí a mãe dele fala com minha mãe me falou
E eu estava justamente nessa época de conversão, rezando o terço. E aí eu fui e pensei, se eu perder o polegar da mão direita, né? Como é que eu vou operar? Como é que eu vou fazer exame? Como é que eu vou escrever? Aí eu pensava, meu Deus, um polegar acaba comigo desse jeito, né? E você não pensa isso não, você acha que você é o Zé Manézinho lá, não, sou poderosinho. E aí, eu fui avaliar também pessoas que de uma hora para outra fica doente, perde tudo. Então, tudo isso foi o terço, porque o Espírito Santo vinha e iluminava a minha mente para ver o tanto que eu sou limitado. E por causa disso eu falei, Senhor, aí um dia eu fui na capela do hospital, ajoelhei e falei, Jesus, eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Eu falei, não me ouça mais. Faça a sua vontade. 2 dias depois a enfermeira bateu no meu ombro, sem eu falar nada, e disse, Deus ouviu suas preces, Ele vai te cobrar. Depois de uma semana, eu fui operar um paciente que era do Mato Grosso, e ele estava deitado, bati nele, e bom. Aí ele disse assim, tô bom, doutor, só estou vendo o anzol na sua boca. Falei, anzol? Sim, Deus já te fisgou. Ele vai te dar linha em alguns anos, depois vai te tirar. Isso foi em 2002. Eu fui para Roma em 2013, 11 anos depois. Deu linha muitos anos, né? Muitos anos. Então, tudo foi o terço, o rosário. Então, Maria não é uma que compete com Jesus, ela é uma que ajuda. E olha só, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria é uma qualquer, como dizem nossos irmãozinhos aí, protestante? Isso é o mínimo que eu já ouvi, que Maria é uma qualquer. Como assim uma qualquer? Se falar que a minha mãe é uma qualquer, eu já vou ficar bravo. Imagina Jesus falando que a mãe dele é uma qualquer. E olha o que está na Bíblia. Bendita és tu, bendito é o fruto do teu ventre. Com um grande grito exclamou, né? Depois, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer? É uma qualquer? Eu já ouvi coisas muito mais pesadas, que não tenho nem coragem de falar. E foi que os protestantes falaram da mãe de Jesus. Dá vontade de pegar de cinto, até mijar na calça, esses pastores aí. A pastora vem cá para pegar de couro. Porque no final das contas, eles são minhas ovelhas também, né? Desgarradas, mas são. Mas como é que tem a audácia de falar da mãe do Senhor? Se a Bíblia inteira. Depois, mais tarde, aqui no Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, né? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E por que Maria está no céu? Porque Maria foi a mais perfeitamente redimida por Jesus. Então ela tem que estar mais perfeitamente no céu. Mais perfeitamente é corpo e alma, não é só alma. E também Maria é a única criatura que está no céu, em corpo e alma. Jesus já está em corpo e alma, mas Ele é Deus. E isso nos dá esperança do céu, né? Nós fomos feitos para o céu. Essa vida passa rápido. Essa vida é um sopro, é um piscar de olhos. Nós temos que tomar muito cuidado para não investir demais nessa vida, e sim na do céu. A nossa vida está escondida. Nossa Senhora é aquela que mostra quem você é. Primeiro, um nada. O cocô da galinha. Segundo, fraco, né? Pecador. Reclama de comida. Né? Tem gente que vive para comer, vive buscando prazer, jogo. Só quer saber das coisas do corpo. E, na verdade, depois, no frigir dos ovos, só passa mal. A pessoa que tem muita temperança, aquela que mais aproveita essa vida. Né? Até contei hoje de manhã, que ontem, eu voltando da reunião cesarina, pela primeira vez eu almocei lá no casarão. Vocês comeram já? Ninguém? Quem já comeu lá?
Você viu o tanto de trem que tem? É arroz com sei lá o quê, arroz com sei lá o quê, lasanha disso, negócio de leitão assada, pernil, picanha no alho, churrasco, tudo, um monte de trem. Aí eu peguei o prato, fiquei olhando aquele trem, falei, vou pegar um pouquinho de cada. A nutricionista, se visse, dava uma convulsão, né? Aí pus lá um pouquinho assim, pus um picanha, lasanha, arroz com sei lá o quê, esse trem tudo misturado. Se fosse um tempo atrás, eu ia comer igual um porco lá, esse trem tem trem bom demais. Só que quando eu sentei na mesa, fui juntando aquela gororoba na boca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu pensei assim, se fizer só a leitoinha assada, uns com acompanhamento dela, não era melhor? Só a picanha no alho com arroz branco, né? Quando você mistura tudo, vira um trem que não... E depois você fica com aquele trem cheio, na verdade você não sabe o que você comeu, aqui tudo na boca lá, que as coisas misturadas, que tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você vai pensar assim, e na hora de pagar, um choque. Né? Vocês também chocaram quando pagou lá? E é no quilo, não sei como é que dá aquele tanto de quilo. Eu não era tanto, porque eu pus um pouquinho de trem, né? Aí eu pensei, para voltar aqui para comer só um trenzinho, não vale a pena pagar isso. Então acho que não vale a pena comer lá. É melhor comer numa comidinha caseira que tem. É igual quando você vai fazer, o povo tem mania. Pra vocês entenderem o que é o mundo, o que é o céu. Quem abraça o mundo e acaba tendo azia e perde o banquete do céu, né? É muito comum, muita gente faz isso. Quando vai numa festinha, faz churrasco primeiro, depois o arroz com galinha, ou um frango caipira. Não é isso? Geralmente, aí o povo enfia a cara na carne, aí está lá o frangão caipira gostoso, tal, já está todo mundo... Se você não tivesse carne assada e deixasse só lá o frango caipira, para quem gosta de angu com quiabo, você não acha que você ia degustar muito melhor? Com muito mais vontade, com muito mais... Então, tudo Deus mostra nessa vida que você, quando não controla os seus desejos desse mundo, você acaba não gozando bem das coisas de Deus, com temperança, e ainda perdendo o banquete. Nossa Senhora é essa que não teve relação sexual com José, provavelmente comia muito pouco, servia, sua prima, ela estava grávida, sua prima estava grávida, serviu ela até dar à luz. Então, Nossa Senhora é aquela que nos mostra que nesse mundo você tem que viver como se fosse um tira-gosto, devagarzinho, para que você não perca o banquete no céu. Quem é amigo de Nossa Senhora, por exemplo, eu já tinha comido lugares antes, com tudo esses trem. Eu nunca tinha pensado que aquilo é meio doidura, né? No final das contas, você está comendo um monte de trem que não tem nada a ver um com o outro, né? E pagando caro por isso. Bem, qual é o recado final de hoje na Assunção? Rezem o terço, o rosário, em família, todos os dias, e também pessoalmente. Rezem o terço no Santíssimo, e você vai cada vez mais entender que este mundo é passageiro, você vai cada vez menos se preocupar com as coisas do mundo, né? E você vai sempre, cada vez mais, buscar o céu, as coisas do alto, onde Cristo está escondido, onde a nossa vida é verdadeira. Nós fomos feitos para o céu, nós estamos neste mundo para ser testados, e Nossa Senhora é aquela que está lá no céu, e nos garante a esperança de que nós também iremos, desde que você caminhe neste mundo, sem se apegar a Ele, né? Sem se inebriar nas paixões mundanas. Da mesma forma que eu tenho dó. Às vezes a pessoa tem mais dó
da mulher ou do marido que é adulterado, que sofre a traição. Eu tenho muita dó de quem não consegue se controlar. O cara que é adúltero é um coitado de escravo. Ele não dá conta de ficar no ambiente com a esposa, sem ficar olhando para os outros, sem ficar mandando mensagem. Ele não dá conta de deixar o celular dele sem senha para a mulher não ver. É um escravo total, né? Dá dó. E depois ainda vai perder a vida eterna e ir para o inferno. Então, na verdade, quem controla a si mesmo para amar, quem é filho de Nossa Senhora, por isso que tem a consagração a Nossa Senhora, esse sim sabe viver, sabe se controlar. Ontem na palestra, ele falou que fez um experimento e pegou 100 pessoas e primeiro deixou elas num lugar e falou assim que quem aceitaria tomar um choque não muito, né? Aí a porcentagem foi pequena. Depois pegou as mesmas pessoas e deixou o negócio do choque lá e disse: vocês vão ficar aqui na sala sem conversar 30 minutos. Não pode falar nada. A maioria das pessoas preferiu tomar o choque do que ficar em silêncio consigo mesmo. Olha o tanto que o ser humano não tem vida interior, não tem mais aquele domínio, né? Você vai nos países da Europa, os jovens estão tudo com fone de ouvido. O tempo inteiro. Não consegue viver essa paz, essa serenidade. De viver nesse mundo em comunhão com Deus, sem querer demais as coisas de fora. Você preferir tomar um choque do que ficar sozinho consigo mesmo, é porque a sociedade está muito doente, né? E a cura é o terço, o rosário, a missa, a confissão. Que Nossa Senhora da Assunção nos dê juízo e nos faça cada vez mais rezar o terço, o rosário, ser santos, vir à missa e viver este mundo em paz, dominando a si mesmo. Assim